Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo, que como é que a gente lida com os monólitos, ou monolitos se você preferir, embora a forma da língua portuguesa seja monólito. Os monólitos são aqueles componentes de software gigantescos, presentes nos sistemas modernos e antigos. Não só sistema antigo tem monólito, sistema moderno também é. Ele não é necessariamente errado, pode não ser um problema. Monólitos são fáceis de desenvolver, mas com o passar do tempo, se o seu sistema é muito volátil, tem muita manutenção, se você tem muitas regras de negócio, uma demanda muito alta, pode ser que o monólito se torne um empecilho para o desenvolvimento da sua empresa. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o que seria um monólito. Esse videozinho aqui explica, de uma outra apresentação minha, o que seria um monólito. É um conjunto único, pode não ser um só código, tá? Pode ser vários códigos. Uma mexida em uma parte vai afetar, causar manutenção em outras partes do sistema, afetando o trabalho dos outros. Esse é o grande problema dos monólitos. Embora não seja só esse. Monólitos são muito caros de administrar e de processar. Se você está num ambiente de nuvem, por exemplo, para rodar aquele monólito, você vai precisar consumir muitos recursos. Imagina se você quiser alta disponibilidade ou escalabilidade. Vai ter várias réplicas daquele monólito. Quanto dinheiro você vai estar gastando e às vezes desnecessário. Mas o maior problema do monólito é justamente a manutenção. Costuma ser tudo ou nada, envolve um risco muito grande de você afetar outras partes do sistema. Essa é uma grande razão para você dividir o teu monólito. Mas como é que você faz isso num sistema antigo? É complicado, né? É uma coisa muito complicada. E as pessoas me perguntam, você tem experiência nisso? Você já fez isso? O tempo todo? Infelizmente, a gente acaba quase sempre fazendo isso, porque a gente tem monólitos, eles impedem as funções de negócio, impedem a flexibilidade que a empresa precisa e a gente tem que fazer alguma coisa. Tem várias maneiras, várias abordagens que você pode usar para dividir os seus monólitos. Uma delas é o SOA. O SOA, eu vou mostrar um vídeo para vocês, é um padrão arquitetural um pouco mais antigo, mas que ainda é uma opção muito interessante para você dividir o teu sistema. SOA é arquitetura orientada a serviços. Você tem um monólito, você quebra ele em serviços de granularidade corporativa, baseados em funções de negócios, e usa um ESB, um Enterprise Service Bus, para orquestrar esses serviços. Os próprios clientes vão estar pendurados nesse ESB consumindo o seu serviço. Esses serviços têm granularidade corporativa, ou seja, eles são macroserviços para consumo por outras áreas da empresa. Essa é uma maneira de você dividir os seus monólitos. Pode não ser o que você está querendo, tá? Pode não ser o que você está querendo, porque SOA é muito confundido com SOAP, com XML, com WSDL, essas coisas antiquadas que não deveriam mais existir. Mas você não precisa usar isso para usar SOA. Tem que desacoplar essas duas coisas. O principal é, quando você trabalha com SOA, você está trabalhando com serviços de nível corporativo, oferecidos para o resto da empresa através de um ESB. É isso que você está querendo fazer? Se você está pensando mais em termos de aplicação, uma ideia mais humilde, você quer apenas atuar no escopo da tua aplicação, algo como um retrofit, talvez a arquitetura de microserviços seja uma boa opção para você. Já falei muito sobre arquitetura de microserviços, vou dar mais um videozinho para vocês aqui verem como funciona isso. Microserviço é um componente pequeno de uma só função.
ele tem uma só função, uma só responsabilidade, por isso ele tem alta coesão. Todo o código serve apenas para executar uma função, e com isso ele tem baixo acoplamento, ele tem pouca dependência de detalhes de outros componentes. Normalmente ele é autônomo, funciona sem necessidade e é independente dos outros serviços, pode ser substituído de forma independente. Isso é o que a gente conhece de microserviço. E cada microserviço tem que ser independente, ele tem que ter sua própria persistência. Você não pode, de um microserviço, acessar o que o outro tem. Não pode ficar vendo embaixo da saia do outro. Senão você não tem microserviços. Todo o acesso tem que ser através da API. Você pode usar linguagens e plataformas diferentes no seu microserviço. Java, Python, Node, MongoDB, Postgres, MySQL, tudo misturado. Você não é obrigado a usar o mesmo padrão. Muito bonito, né? Microserviços parece ser uma coisa muito bacana, muito agradável, muito interessante. Mas serão a opção desejada para você? É isso que você quer? Vamos supor que você queira realmente, não, vamos transformar esse monólito em microserviços. Tá bom, como é que você faz isso? Bom, quando a gente fala em microserviços, não dá para dissociar de uma técnica chamada Domain Driven Design. Não é? Domain Driven Design é a técnica recomendada para trabalhar com microserviços. Vou mostrar um outro vídeo aqui falando sobre Domain Driven Design. Imagina que você tem esse modelo aí, tá? Essas entidades que estão aí. Se a gente olhar isso, a gente começa a perceber que existem áreas diferentes nesse modelo. De um lado a gente tem contato, ticket, histórico, parece coisa de atendimento ao cliente. Do outro lado a gente tem fatura, pagamento e entrega. Parece coisa de faturamento, entrega, delivery. Essas duas áreas a gente pode separar. Elas são partes separadas do nosso modelo. Tá? Então todo Domain Driven Design, todo modelo de domínio é formado por entidades que têm objetivos separados. No caso aí, a gente tem a parte verde, a parte amarela e a parte do meio. São bounded contexts, são contextos separados dentro do nosso modelo. Tá? É importante você entender o conceito de bounded context para a gente poder falar de microserviço. Porém, quando a gente fala em bounded context, a gente tem que analisar como é que funciona um modelo. Já vamos dar uma afastada agora, vamos olhar o nível macro. A gente tem um núcleo com as entidades que formam o núcleo do nosso modelo, um bounded context, outro bounded context, por exemplo. O que tem dentro do bounded context? Entidades e aggregates, que são entidades que só fazem sentido juntas. Cada entidade ou aggregate é candidata a virar um microserviço. Essa é a granularidade dos microserviços. É muito importante você diferenciar o que é a arquitetura orientada a serviços de arquitetura de microserviços. E assim você entende a granularidade. Enquanto os serviços numa arquitetura SOA são de nível corporativo, eles representam funções de negócio que podem ter interesse para a empresa inteira. No caso de microserviços, cada microserviço é uma entidade ou um aggregate de um bounded context. Entendeu isso? A granularidade, você vai ter muito mais serviços do que numa arquitetura SOA. Porém, eles serão independentes. O seu risco de manutenção vai diminuir. O seu custo de manutenção também. Você vai poder implementar escalabilidade diferenciada num nível muito pequeno, muito fino de granularidade. Vai permitir você ajustar melhor o desempenho da sua aplicação. Ok, tudo isso é muito bonito, muito bacana. A gente falou muita coisa interessante aqui. Mas como é que você chega a uma arquitetura de microserviços tendo um monólito? Todas as técnicas de Domain Driven Design, elas partem do princípio que você está construindo um sistema novo. Ou seja, a abordagem é top-down. É uma pirâmide.
top, down. Você está aqui construindo um modelo até chegar na implementação. Quando você tem um sistema em funcionamento com um conjunto de monólitos, você tem o bottom e você quer chegar no up. É o contrário. Você tem um código super complicado, cheio de entidades que não tem relacionamento uma com a outra, misturado, cheio de funções de negócio lá dentro que também podem não ter relacionamento uma com a outra. Como é que você faz isso? Como você faz esse tipo de coisa? Como é que você faz um retrofit? Isso não é refatoração, tá? Isso já é retrofit num monólito desses. Bom, uma abordagem que é muito utilizada, e eu já utilizei, é justamente a bottom-up. Você tem que considerar o seguinte: você não vai atingir a perfeição, mas você pode preparar o caminho para uma futura atingir um estado que você possa chegar perto do que seria de um Domain-Driven Design. Vou mostrar mais um vídeo aqui para vocês. Tá? Essa técnica bottom-up, ela consiste em você separar as entidades. Pode pegar os critérios por uso em conjunto, aquelas são usadas mais em conjunto, aquelas que são mais mantidas, tem mais manutenção em conjunto, sempre que tem manutenção é naquele grupinho, ou por facilidade de separação também. Você pode usar o critério que você quiser. Num primeiro momento, vai haver muito acoplamento entre o novo componente e o antigo. Você vai ter que trabalhar isso, movendo a entidade de um lado para o outro, movendo função de um lado para o outro. Com o passar do tempo, você vai chegar em um conjunto de componentes separados que você pode tratar como microserviços ou ir para a direção do SOA, como você quiser. Essa abordagem bottom-up, ela funciona sim, desde que você tenha objetivos modestos. Você não vai atingir a perfeição, porque o sistema já está pronto. Mas uma vez que você começou a dividir o teu monólito, a primeira divisão vai ser uma porcaria, vai ter muito acoplamento. Aí você vai, joga uma entidade para cá, tira uma daqui, devolve para lá, pega uma função daqui, bota para cá. Você vai diminuindo o acoplamento até o mínimo possível. E aí você trabalha numa outra parte do sistema, começa a separar também. Vai chegar num ponto que você vai ter alguns componentes de baixíssimo acoplamento. Já poderiam até ser microserviços, algo do gênero. Mas sempre vai ter um núcleo, um componente que é difícil de quebrar, mas já vai ser menor, talvez seja mais fácil de reescrever. Bom, qual é o resultado disso? Essa abordagem bottom-up, ela pode ser feita componente a componente. Se você tem 3, 4, 5 monólitos no teu sistema, você pode trabalhar em separado. A abordagem SOA, ela já é nível corporativo. Então, às vezes, você vai precisar tirar coisas de um monólito, de outro e de outro para formar um serviço corporativo. É mais difícil. Você está atuando mais a nível corporativo. Mas é uma abordagem que também funciona. Então, é uma questão de ponto de vista. Mas sempre lembro de uma coisa. Por que você quer dividir os monólitos do seu sistema? Existe uma razão prática? Eu citei algumas. Mas elas são um problema para a sua empresa? Quando você divide um monólito, você tinha um componente, você passa a ter 4, 5. Você passa a ter problemas de operação, problemas operacionais. Você vai aumentar a complexidade da tua infraestrutura. Então tem que considerar que há um trade-off aí. Ok? Bom, vamos continuar aqui. Siga nas redes sociais, se inscreva no canal, dá aquela curtida no vídeo. Um abraço, até logo.